Quando os logaritmos surgiram, eles causaram simplesmente uma revolução nas ciências. Porque cálculos que eram muito complicados passaram a ser feitos muito mais facilmente. Mas antes de chegar nesse mérito, vamos falar um pouquinho melhor sobre os logaritmos? Vamos lá? Olha só, eu vou representar os logaritmos pela palavra log. Ok? Aqui nós temos o logaritmo de n numa base a que é igual a x. Pessoal, o x é que representa o logaritmo. O resultado é que representa o logaritmo. Ok? O n ele é chamado de antilogaritmo ou chamado de logaritmando, tanto faz. E o a é chamado de base. E como é que eu posso fazer uma resolução? Também, sem grandes preciosismos matemáticos, para resolver problemas do ensino médio, eu posso fazer o seguinte. Olha só, eu pego o a, que é a base, elevo a x e acho n. Portanto, a elevado a x igual a n. Mas existem condições para que você possa operar com logaritmos. Quais são essas condições? O n, que é o antilogaritmo, tem que ser maior do que zero. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E o logaritmo, que nesse caso é representado pelo x, ele pode ser qualquer número. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser zero. Ok? Então, vamos às condições mais uma vez? Olha só. Você tem aí, o x pode ser qualquer número, tá? O n tem que ser maior do que zero e o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Para isso, vamos a um exemplo. Imagine que eu quero calcular o logaritmo de 64 na base 2. Olha só. Logaritmo de 64 na base 2. Eu vou chamar de x. E aí eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a 64. Porém, eu posso fatorar o 64, eu posso decompor o número em fatores primos. E o 64 vai virar 2 elevado a 6. Como as duas bases são iguais, 2 e 2 eu corto e acho x igual a 6. Esse x igual a 6 é o valor do logaritmo. Ok? Então, para você resolver, é muito simples. Porque o logaritmo, gente, na verdade é uma potência. Muitas vezes as pessoas se assustam com a palavra logaritmo, mas ela não tem nada demais. Ok? Bom, e o que nós temos aí pela frente? Vamos dar uma olhada? Nós temos sistemas de logaritmos. Gente, os dois logaritmos mais usados são o logaritmo decimal, que é o que tem base 10, tá? E o logaritmo chamado de neperiano ou natural, que é um logaritmo que tem base e. Já explico para você. O logaritmo decimal e esse logaritmo neperiano, eles têm muitas aplicações. Por exemplo, você pode usar para fazer cálculos com juros compostos, tá? Você pode usar para determinar a idade de fósseis que são encontrados na arqueologia. Você pode usar para determinar a intensidade de terremoto. Quando uma pessoa morre, essa pessoa, o resfriamento do corpo humano segue uma lei matemática. E essa lei matemática, para você efetuar os cálculos, você usa o logaritmo neperiano. Então você tem aplicação mesmo na música. Às vezes a pessoa que vai estudar música pensa que, vou me livrar de matemática. Música e matemática tem muito a ver. Tá? Tanto que o aluno que vai estudar música no ensino superior, ele vai ter lá na disciplina, numa das disciplinas, o estudo dos logaritmos. Certo? Então, não adianta correr porque você vai ter que encarar de qualquer maneira. E aí, gente, nós temos um exemplo de um logaritmo que chamei de neperiano. Neperiano é uma homenagem a um matemático chamado John Napier. Então a gente representa por Ln, tá? Ln, logaritmo neperiano. Pode ser natural também o n, porque ele tem a ver com fenômenos da natureza. Então veja só. Logaritmo neperiano de e elevado a 3, que é igual a x. Eu quero que você troque o Ln por log de base e. É o que você precisa fazer. Independente do vestibular que você está, se aparecer escrito Ln, troque o Ln por log de base e. É simples, simplesmente isso. Ln tira, troca por log com a base e, certo? E aí? Aí nós temos log de e elevado a 3 na base e. Isso aqui é igual a x. Eu faço e elevado a x, que é igual a e elevado a 3, e aí chego à conclusão que x é igual a 3. Certo? Então, é uma aplicação direta e prática, mas são os dois mais usados. Não são os únicos, mas são os mais usados. O logaritmo decimal e o logaritmo neperiano. A altura média do tronco de certa árvore que se destina à produção de madeira evolui desde que é plantada segundo o seguinte modelo matemático. H de t igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, com o H entre parênteses t em metros e t em anos.
Se uma árvore dessas foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo, em anos, transcorrido do momento da plantação até o corte, foi de... Bom, minha gente, vocês repararam que o exercício é um exercício que fala de altura de uma árvore. E também, quando você estuda na engenharia florestal, você tem muitas situações onde você vai usar o estudo dos logaritmos também. Entenda que o logaritmo é, de certa forma, uma potência. Então não tem nada de mais você trabalhar com potências em qualquer ramo da matemática. Tá? Então me acompanhe aqui nos nossos cálculos. Veja só. É o seguinte, nós temos aí a fórmula que foi dada, a função h de t igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. E nós temos o seguinte, a altura dessa árvore, 3,5 metros, correto? Você substitui o 3,5, normal, sem problemas, só substituir, e aí você vai isolar da melhor maneira possível o valor de t. Veja só, o 1,5 vai passar para a esquerda subtraindo, 3,5 menos 1,5 dá 2, e agora você resolve o logaritmo como você viu. 3 elevado a 2, que está aqui, quanto é que dá 3 elevado a 2? 3 elevado a 2 dá 9, e aí basta que você isole, você passa o mais 1 para a esquerda subtraindo, 9 menos 1 dá 8. Então, você descobriu que o tempo pedido é igual a 8 anos. Ok? Veja que é um exemplo simples, mas um exemplo prático, um exemplo que você tem numa situação real, e exercícios todos que caíram em vestibulares. A verdade, gente, é que quando os logaritmos surgiram, eu disse isso no comecinho, eles causaram certa frição pelo seguinte. Os logaritmos transformam uma operação matemática mais complicada numa mais simples. O logaritmo transforma multiplicação em soma. Ele transforma divisão em subtração. A subtração é mais fácil que divisão. Ele transforma potência em multiplicação. E aí é que as coisas aconteceram. Vocês não fazem ideia como era difícil. Você imagina no século XIX, você fazer um cálculo, um banco fazer um cálculo de juros. Você fazer aquela potência, 2 elevado a 64, por exemplo, 3 elevado a 36. Gente, são números muito grandes. Você trabalhar com isso com uma calculadora é fácil, mas na época não existia. Então, com isso, nós temos as chamadas propriedades operatórias dos logaritmos, que transformam uma operação matemática mais difícil numa mais fácil. Veja só, nós temos o logaritmo de um produto, de uma multiplicação, que vira uma soma de logaritmos. Tá? O logaritmo do produto vira soma de logaritmos. O logaritmo de uma divisão que se transforma em subtração. O logaritmo do quociente vira uma subtração de logaritmos. O logaritmo de uma potência, a elevado a m, você pega o mzinho ali, a potência, o expoente, passa para frente do logaritmo multiplicando, então você transforma potenciação em multiplicação. E uma última coisa, uma informaçãozinha, cologaritmo, que é usado lá na química em pH de substâncias, colog é menos log. Por exemplo, colog de 6 na base 3 é igual a menos log de 6 na base 3. Essas propriedades ajudam a resolver os exercícios com muito mais facilidade. E aí aquele problema que eu citei antes, 3 elevado a x igual a 5, você conhecendo os logs de 3 e de 5, que são todos tabelados, você consegue resolver essa exponencial. Ok, gente? Com isso, nós encerramos essa nossa aula de hoje, mas em breve nos veremos de novo para falar mais sobre matemática. Um grande abraço a todos.